Aleluia, irmãos. Vamos sentar um pouquinho. Eu ganhei esse CD, ouvi com bastante interesse. Mas, irmãos, como eu tinha dito, acho que eu falei para vocês sobre a temporada de arrependimento. Falei? Irmãos, este é um dos assuntos. Um dos assuntos em que você, ou um pecado, o pecado de orgulho, de soberba, não é um pecado que nós, numa oração, vamos vencer, não é verdade? Então, vamos colocar como assunto do nosso arrependimento o pecado do orgulho, da soberba, da altivez, da arrogância, porque tudo isso está bem dentro de nós. E bem camufladinho, né? Para alguns, com uma capa de humildade falsa. Certo? Vocês concordam? Então vamos pedir, Deus, verdadeiramente ensina-me a renunciar e rejeitar esse orgulho que persistentemente nos persegue, não é verdade, irmãos? Irmãos, nós vamos ficar de pé agora. Aleluia. Nós vamos abrir Salmo 84. Vamos ler com bastante vigor diante de Deus. Glória a Deus. Diga comigo, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes. Os teus altares. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Não, perdão, eu li errado. Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão. Pai, em nome de Jesus, nesta hora concordamos 100% com esta palavra. Preferimos estar à porta, Senhor, da tua casa, do teu templo, do que, Senhor, passar os dias, ó Pai, na tenda da perversidade.
Mas não permita ficarmos apenas no átrio, Senhor, porque o Senhor quer que nós adentremos, Senhor, dentro profundo, Senhor, no santo lugar, e possamos ir até o santo dos santos, para desenvolver verdadeiramente, Senhor, a comunhão íntima contigo. E para isto, Senhor, comece a trabalhar dentro de nós. Senhor, quando nós olhamos a nós mesmos, Senhor, quanto pecado descobrimos em nós. Senhor, o pecado, Senhor, nas nossas vidas tem a capacidade de se travestir e, Senhor, tomar uma outra máscara, outra cara, e, Senhor, e se instala para, Senhor, atrapalhar a nossa comunhão, atrapalhar, Senhor, a nossa vida contigo. Mas nesta manhã, mais uma vez, pedimos para que a tua palavra fale poderosamente, porque, Senhor, é o Senhor que tem que falar, é o Espírito Santo que tem de nos convencer, porque nós não temos capacidade nenhuma, a não ser que o Senhor, o Espírito de Deus, traga o espírito de revelação e de sabedoria. Nós estamos perdidos. Fala conosco, Senhor, toca o nosso coração. Senhor, nós estamos aqui como ministradores, como pastores que se preocupam com guerra espiritual, com libertação, com cura dos indivíduos, com cura da igreja, com restauração de cidades. Portanto, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para recebermos, ó Pai, o teu recado. Fala conosco. Muito obrigada, Jesus. Não existe nenhum outro nome tão precioso, grandioso, maravilhoso, misericordioso, cheio de majestade do que o teu nome. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós nos curvamos diante do resplendor da glória. Oh Senhor, tu és verdadeiramente a imagem do ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Tu és a imagem do Deus vivo. Por isso, Senhor, nós nos curvamos diante de ti. Revela o teu coração mais uma vez nestes dias, em nome de Jesus. Pai, também eu quero pedir agora que o Senhor esteja com cada família representada. Senhor, pedimos a tua proteção sobre cada ministério representado aqui, cada igreja representada neste lugar. Senhor, nós estamos em meio à guerra e luta, mas, Senhor, nós não podemos aceitar a retaliação do inimigo, porque a tua palavra diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E ainda o Senhor acrescentou: nada absolutamente vos fará dano. Esta é a tua promessa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que nenhum dano, Senhor, venha acontecer na vida dos nossos irmãos que estão aqui. Senhor, nós bendizemos verdadeiramente o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Senhor, como é bom encontrar os teus altares, como a andorinha encontrou o ninho. Nós, Senhor, a sala, Senhor, da intimidade contigo. Obrigada, Jesus, em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Sentem. E eu queria que você abrisse Provérbios, capítulo 3. Irmãos, eu senti no coração, senti guiado por Deus, a falar sobre a honra aos pais. Nós vivemos um período de desonra. A nossa cultura, a nossa civilização é uma civilização de desonra. E falar em honra aos pais é uma tristeza, né, irmãos? Porque realmente nós não prestamos muita atenção. Mas dá uma olhada, folheia assim. Provérbios capítulo 1, diz, por exemplo, versículo 8: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe,
porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu filho e teu pescoço. E aqui, irmãos, nós temos toda uma descrição. Depois, capítulo 2 também. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçarei a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mas filho meu, aceite a minha palavra. Capítulo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço, escreve-as, daba no teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. E assim vai, temos o capítulo 4, repetidamente, filho meu, capítulo 5, capítulo 6, e o último é capítulo 7. Com isto, irmãos, vamos abrir agora Efésios capítulo 6. Os primeiros versículos de capítulo 6. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, que interessante. Alguns anos atrás, quando eu digo alguns, aqui já não é 10 anos, acho que é mais de 20 anos, eu tinha um colega, acho que um pouquinho mais de 20 anos, uns 25 anos. Eu tinha um colega, membro de igreja, aliás, ele era membro da igreja onde eu me converti, e ele fazia parte da diretoria de uma organização que eu pertencia, e de repente, essa pessoa faleceu. E aparentemente era um crente bom, dedicado, era uma pessoa responsável, e fazia todas as coisas direitinho. Quando ele tinha que trazer relatório financeiro, ele trazia tudo direitinho. E de repente essa pessoa, num acidente, morreu. E naturalmente nós ficamos muito tristes, né? A pessoa faleceu, 30 e poucos anos, deixando crianças pequenas. Mas alguém chegou e fez a seguinte observação: Neuza, você sabia que aquele fulano maltratava os pais? Falei, não. Com aquela carinha, uma carinha mansa, boazinha, maltratava o pai e a mãe. Misericórdia. Irmãos, isso foi alguma coisa que chamou muito, muito minha atenção. Mas o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Não é? Eu não sei, irmãos, no contexto de vocês, mas nós não levamos muito a sério essa palavra. E eu ainda lembro muito bem alguém dizendo assim: não, obedecei aos vossos pais no Senhor. Os pais têm que ser do Senhor. Mas como é que a gente vai obedecer e honrar os pais? Especialmente o pai que é alcoólatra, o pai que é adúltero. Como é que a gente vai obedecer? Como é que a gente vai honrar? Eu lembro muito bem de um universitário falando dessa forma. Não tem como, não tem jeito. E nós passamos por esse tipo de coisa e continuamos a nossa vidinha, né, irmãos?
no meio de libertação, não levamos a sério. Mas sabe, irmãos, Deus está tratando comigo nessa área. Porque de repente eu lembrei que, aliás, deixe confessar uma coisa. Eu falava assim, eu não tenho esse problema. Afinal, eu sempre honrei meus pais. Cuidei do meu pai 8 meses, quando ele estava falecendo, não é? De câncer. Eu é que fui, tomei iniciativa, fiz isso, fiz aquilo. Comecei a declinar todas as coisas que eu fiz. Então, eu honrei. Quando aconteceu com minha mãe, fiz a mesma coisa. Eu honrei. Eu não tenho esse pecado. Irmãos, que coisa terrível. Não é? E depois de você falar esse tipo de coisa, depois você se orgulha em cima disso aí. É o Leviatãozinho ali, não é? Irmãos, camuflado, travestido de justiça própria, aparece ali e assenta, né? Mas Deus começou a trazer. Você lembra quando você falou assim com a tua mãe? Por causa de uma situação da minha mãe, uma situação muito particular da minha mãe, não é? Então eu falei assim, eu tenho que pegar minha irmã, eu vou ter que orar, porque minha mãe já faleceu, eu vou ter que orar. Eu fiz isso. Só que é aquela história, irmãos, não adianta você fazer uma vez, porque o Espírito Santo vai começar trazendo. Então eu estava compartilhando alguma coisa com a minha equipe, e de repente Deus agora começa a fazer lembrar o que eu fiz com meu pai. Eu era adolescente, manipuladora, chantagista. Sabe? Por isso que Deus teve que me quebrar. Compreende? Né? Sabe quando você fala assim, eu quero, tem que ser assim? Bate o pé. Coitado do meu pai. Entende? Eu fiz isto. Eu falei, ai, misericórdia, Deus. Deus trouxe essas coisas na minha mente. E você pensa, tá tudo bem. Afinal, você era adolescente, você era jovenzinho, você era criança. Você não sabia o que você estava fazendo. E você não sabe por que depois nós recebemos o mesmo troco. Se nós desonramos aquelas pessoas que a palavra de Deus diz, você tem que honrar, de repente, isso vem como? Se você não honra, vem a desonra, de outras formas. E você não sabe por quê, não é? Nós temos que levar muito a sério isso aí. Então, eu quero lembrar que no Velho Testamento, nós temos algumas histórias de filhos que desobedeciam o pai, e o pai não conseguia controlar o comportamento dessas crianças, desses meninos ou filhos. E no final, este homem, que era sacerdote, perdeu, né, o seu sacerdócio dentro da sua linhagem. Vocês lembram deles? Né? Eli, filho de Eli. Eli foi considerado como aquele que não sabia controlar os filhos. E está claro, 1 Samuel, o homem de Deus, dizendo o seguinte, Eli, eu vou ter que transferir esse privilégio de sacerdócio da tua linhagem para a outra família, porque você honra mais os seus filhos do que a Deus, do que a mim. Mas antes disso, o que acontecia, irmãos? Eram filhos que não honravam os pais, quer dizer, o pai, Eli, o sacerdote Eli. Estão entendendo, irmãos? Não é? Então, esses filhos fizeram com que Eli perdesse o seu sacerdócio. E Deus, diz a palavra, ele queria matá-los. Deus queria matá-los. Não é? E os dois morreram no mesmo dia. Eu creio que vocês conhecem a história desses filhos. E a história confirmou tudo isto. Agora, no Novo Testamento nós temos mais uma outra história. Vamos abrir, porque nem sempre nós entendemos isto. O nosso jeitinho de fazer as coisas com o Senhor. Marcos. É Marcos capítulo 7, eu creio.
coloquei. Marcos capítulo 7. Está dentro da discussão. Jesus e a tradição dos anciões. O que contamina o homem. Versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições do homem. E disse-lhes ainda, jeitosamente, como bom brasileiro, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, a gente vai ter que explicar isso. Isto é oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que era isso? Irmãos, Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, não é? E entre o honrar, existe, você vai ter que cuidar do teu pai na velhice. Você vai cuidar da tua mãe na velhice. Mas este povo aqui, fazia o seguinte, mas para cuidar do meu pai, para cuidar da minha mãe na velhice, vai custar muito dinheiro. Eu vou me safar desta responsabilidade e tem um jeito muito bom para fugir dessa responsabilidade. O que eu faço? Eu empenho toda a minha propriedade, o meu dinheiro para o templo. Então, não tenho mais dinheiro para poder cuidar do meu pai e da minha mãe. Entende, irmãos? Deus está falando, honra teu pai e a tua mãe. Mas existe uma tradição. Se você empenhar todo o teu bem, né, ao templo, você não vai ter que cuidar do teu pai. Papai, mamãe, vocês me perdoem, mas tudo que eu tenho já está empenhado para o templo. Então, eu não vou poder fazer isso. Tá bom? Então, esses ficam isentos da responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. Não é? Agora, o comentarista diz o seguinte, mas quando os pais morrem, eles voltam para o templo, agora eu gostaria de trazer de volta eu gostaria de desfazer aquilo que eu empenhei para o templo. Vocês estão entendendo? Que coisa horrorosa, não é? Mas era isso isso era o costume. Então o Senhor está dizendo, vocês, jeitosamente, usando a tradição humana, vocês então desobedecem uma palavra que é o 5º mandamento dos 10 que o Senhor nos deu. Compreende? Mas é esse tipo de coisa que nós fazemos quando nós pensamos em honrar o pai e a mãe. Então, eu gostaria de abrir com vocês também Jeremias, capítulo 35, 18. O que diz? Os profetas maiores, Jeremias, capítulo 35, 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardaste todos os seus preceitos e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Isso aqui é uma história muito peculiar, uma história particular do Velho Testamento. Quando alguém chegou para os descendentes de Jonadab e disse, escuta, vamos tomar um vinho? Os seus descendentes disseram, olha, nós não podemos fazer determinadas coisas. E uma dessas coisas que o nosso pai, o primeiro antepassado, disse, era de não tomar vinho. Nós não vamos poder tomar vinho. Entende? Por favor, considera a nossa posição. Então, Deus ficou impressionado, porque esse povo era um povo que foi agregado mais tarde para Israel. Não é alguém, não era israelita, mas exatamente porque eles tomaram essa posição de honrar aquilo que o seu pai, seu antepassado havia dito. O Senhor disse, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Agora, irmãos, nós podemos pensar nas tradições, nas recomendações dos pais. A primeira coisa que essa civilização, essa cultura faz, mas isso é uma coisa desprezível. Para quê? É uma coisa tão ultrapassada. Hoje todo mundo está tomando vinho, não é? É do costume nosso, judeus, tomar vinho. Por que a gente vai ter que continuar, não é? O costume e a recomendação de alguém que já morreu? Não seria essa a nossa atitude? Não é? Mas eles disseram, não, o nosso pai, o fundador, aquele que veio, o primeiro que veio, ele nos recomendou não tomar vinho. E também, eu creio que há outra tradição, é de morar nas tendas, não é? Então, nós vamos seguir, nós vamos observar. E o Senhor, então, ficou impressionado e dando essa promessa, nunca faltará o homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Porque esse povo soube exatamente o que é honrar. Agora, mas então o que é desonrar? Amaldiçoar, rejeitar, detestar, blasfemar, odiar, desprezar, praguejar, ter aversão, abandonar, desejar mal, envergonhar, desobedecer, ter mágoas no coração, mágoas e ódio, ressentimento, vinganças e amargura contra o nosso pai. Os nossos pais. Quando nós começamos a considerar cada uma dessas coisas, irmãos, é como se fosse um raio-x, e nós podemos ver todas essas atitudes de amargura, de ódio, de vingança, de raiva, não é? E também de desobediência. Quantas vezes temos vergonha dos nossos pais, ou vergonha da nossa mãe, porque não fala direito a língua? E por isso mesmo, então, nós temos aversão, abandonamos, desprezamos, blasfemamos, rejeitamos, não é? Fazemos tudo isto com os nossos pais. E parece que isso faz parte da nossa cultura, irmãos. Que coisa triste. Êxodo 20, 12, exatamente isso que nós falamos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu contei a história do meu amigo, do meu colega. Mas eu tenho certeza que vocês têm algumas histórias nesse sentido. Fulano morreu tão jovem. E quando morreu tão jovem, eu sei que Deus recolhe alguns jovens, pessoas, idade madura, no sentido de 30, 40 anos, madura no sentido de pessoas que estão no ápice da vida, não é? Porque é da vontade de Deus. Eu creio que nem todos os jovens fizeram alguma coisa contra o pai, aqueles que faleceram, mas eu creio que vocês, se fizerem uma pequena pesquisa, vocês vão começar a dizer fulano, 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 fulano. Eu lembro de uma outra jovem,
eu digo jovem, 41 anos, né? Na flor da idade, quando estava produzindo, de repente faleceu. Eu começo a lembrar do episódio também. Um dia, no momento de crise, aquela mãe chegou e disse: filha, o que é que aconteceu com você? Por que você se tornou alguém tão violenta? Por que você se tornou alguém que se comporta desta forma e você é capaz de esfaquear o coração da tua mãe? Irmãos, quando a gente pensa em ver, considerar homens e mulheres que esfaquearam o coração do pai e da mãe, é bom nós começarmos a pensar, especialmente quando nós estamos fazendo a libertação. Por que nós temos doenças? Por que nós temos vidas sendo ceifadas? Não é? Temos que... Vamos abrir Deuteronômio capítulo 27, 16. E na nossa ficha nós vamos ter que começar agora a colocar um itemzinho ali. Honrou pai e mãe? Maldito. Versículo 16. Aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. Maldito. Aquele que desprezar o pai e a sua mãe. O que mais fazemos, né? Essa maldição vem em forma de abandonado por Deus. Vem em forma também de não poder permanecer no mesmo lugar, de não poder exercer funções dentro da igreja, da forma a agradar o Senhor. E também, então, toda a sua casa também vai ficar amaldiçoada. Quer dizer, a maldição passa do pai para o filho, para os seus netos. Eu fiquei impressionada quando estive em um determinado país aqui da América Latina. Eu posso falar, Uruguai. Havia uma família. E como eu estava sozinha, visitando os missionários naquele lugar, eu não fui como libertadora. Mas, claro, eu já estava fazendo essas pesquisas, e eu já tinha feito algumas pesquisas sobre a maldição familiar. Eu fiquei impressionada quando eu verifiquei uma família, um senhor, que estava conduzindo a sua mãe de igreja para sua casa. Mas todo o momento em que ele estava andando, né, ele estava andando toda uma trajetória não muito grande, pequena, da igreja para casa, aquele homem estava tratando a mãe como se fosse cachorro, minha gente. Sabe? Eu falei, mas por que ele faz uma coisa dessa? Perguntei para a missionária, mas Neuza, é toda a família assim? E a história vem lá de trás. Quando os pais chegam a uma determinada idade, os adultos, os filhos se tornam adultos, responsáveis, aí agora os pais começam a ser oprimidos, perseguidos, perturbados. Compreende? E a história vinha de lá. Falei, misericórdia, como é que pode? Mas quando nós somos amaldiçoados, porque fizemos alguma coisa errada, no sentido de não honrar o pai, desonrando. E também, irmãos, veja só, Levítico 29. O que Levítico 20, versículo 9, diz? Se um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Morto
e o sangue cairá sobre ele. Olha, quando Deus fala morte, será morto, é o pecado capital, né? No sentido de receber a punição capital, que é morte. Nós nem sempre consideramos isso, não é verdade, irmãos? Terrível. Provérbios 20, 20. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á lâmpada nas mais densas trevas. Isso aqui pode ser colocado em dois aspectos. No sentido de a pessoa poderá morrer nas trevas, ou também poderá perder todo tipo de revelação, a luz que vem de Deus. Então, se a pessoa perde a revelação, a luz que vem de Deus, então ele perde o entendimento da verdade. Ele perde a sabedoria que vem de Deus. Então também vai ter muita dificuldade para discernir. Vai estar sujeito ao espírito de engano. Estará debaixo da sofisma satânico. Estará debaixo de encantamento maligno. E pode se casar com a pessoa errada, vítima de maus negócios. Além de casar com pessoas erradas, vítima de maus negócios. E falando em casar errado, uma irmã estava dando um testemunho. Porque ela disse o seguinte, olha, quando eu quis casar, eu já estava no seminário, eu ia casar com um pastor, e pedi licença, então, uma permissão, porque ela estava numa outra cidade estudando, escrevi uma cartinha, mãe, eu vou me casar. Eu gostaria de receber a tua permissão, a tua bênção. E a mãe disse assim, não, eu não quero que você case, não. Você tem que escolher muito bem com quem você vai casar. E quando a moça recebeu essa resposta da mãe, ela disse assim, o que ela está pensando que ela é? Olha como nós respondemos, né? Afinal, quando eu era pequena, minha mãe nos abandonou, deixou. Nós, crianças pequenas, dividiu entre família, foi lá se aventurar com o homem. Agora crescida, quero me casar, estou em busca da minha felicidade, e essa minha mãe vai lá falar um negócio desse. E ela então escreveu uma carta. Não foi mal criada, mas meio desaforada. Né? Mãe, quando você era pequenininha, quando nós éramos pequeninos, você fez isso. Agora que estou crescida, mãe. Então, me dê liberdade, deixe-me casar. E uma pessoa, um pastor, então foi intermediário, dizendo, irmã, deixa sua filha casar. Afinal, este homem é um homem bom. É homem de Deus. Agora, irmãos, vamos prestar atenção. Nós ficamos contra os pais que ficam contra o casamento, não é? Mas sabe o que tinha acontecido? Esta mulher já era convertida. Ela teve um sonho. Ela disse que viu a filha com um homem, numa rede, balançando. E de repente a rede arrebenta e cai, e um vai para um lado, outro vai para o outro lado. A mãe tinha recebido discernimento, está entendendo, irmãos? E ela diz assim depois, se eu tivesse ouvido minha mãe. Ainda que fosse duro no início. Sim, minha mãe está contra. Vai ver que tem ela deve ter alguma razão. E ela disse, eu não teria sofrido da forma como sofri, porque ela foi traída pelo marido. Está entendendo, irmãos? Não é? E daí ela disse, quando ela lembrou disso, ela telefonou, mãe, eu queria pedir perdão, porque eu te desonrei. Eu não te ouvi, então eu quero te pedir perdão. E a mãe de outro lado disse, filha, o que é isso? Eu é que deveria pedir perdão a vocês. Porque quando eu era criança, quando vocês eram criança, eu realmente abandonei vocês. Mas estão entendendo, irmãos?
Era uma situação que ela aparentemente tinha toda a razão. Mas a mãe tinha a sua razão, não é? E nós temos que saber honrar o pai e mãe. Cegueira espiritual, vamos lá. Provérbios 30, 17. Provérbios. Os olhos de quem zomba do pai. Os olhos de quem zomba do pai. Ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Que figura violenta. Ele está dizendo assim, nós nos tornaremos cegos, espiritualmente falando, né? Não teremos a direção do Senhor. Não teremos direção na nossa vida familiar, espiritual, na nossa vida de negócios. Eu acho que toda a nossa existência será afetada pela nossa cegueira causada por aqueles que zombam do Pai. Agora, irmãos, nós vivemos no meio desse tipo de coisa. Amaldiçoamos os pais? Zombamos dos pais? Quem estudou um pouco, fala melhor o português, vai ficar zombando do pai que não fala? Não é verdade? Quem está de vida melhor, então falar, coitado do papai não entende, ele não tem nem etiqueta, né? Ai, coitada da mamãe, eu tenho vergonha de levar minha mãe porque minha mãe não sabe se comportar. Irmãos, é careta ficar obedecendo pai e mãe. Isso está escrito dentro de nós. Os tempos mudaram. Para quê? Ficar obedecendo pai e mãe. Mas a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Obedecei o teu pai e tua mãe. Né? E isso é alguma coisa, eu não sei vocês, mas isso é alguma coisa que está tão dentro. Nós vivemos nesse ambiente de rebelião. Começando com os pais. Depois nós não aceitamos a liderança da igreja, do pastor, dos presbíteros ou de líder de célula. Você vai na escola, você não ouve os seus professores. Quer dizer, todo tipo de autoridade é questionada. Nós vivemos uma situação assim. E quando a ideologia marxista entrou no Brasil, através das universidades, a palavra de ordem era rebelião. Questione, proteste. Não é? E isso está dentro de nós. E nós vamos ter que pedir misericórdia a Deus. Merecemos a morte precoce. Mais um texto, Romanos 1, 28 a 32. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Isso aqui está dentro daquele contexto de perversão sexual. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Vocês precisam de novo? Romanos capítulo 1, 28 a 32. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais.
insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É isso aí. Teu pai não entende, tua mãe não entende, eles são tapados. Então é isso aí, você está certo. Rebele, né? Provérbios 28, 24, nós somos como destruidor. Provérbios 28, 24. O que rouba o seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Ficamos meio chocados quando você lê alguma coisa assim, aquele que rouba o pai, aquele que rouba a mãe. Agora, irmã, nós temos uma geração de filhos que têm roubado o pai. Aqueles que se envolveram em drogas. Os pais ficam apavorados porque o filho é aquele que qualquer coisa que existe dentro de casa ele vai levar sem licença e vai vender. É um terror que se estabelece dentro de casa, né? Rouba literalmente o dinheiro e qualquer coisa que exista ali. Rouba a honra também, claro. E naturalmente compromete a salvação. Mateus 19, vamos lá. (16 a 19). É o jovem rico. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, diante deste quadro, o que nós vamos fazer? Porque a maldição está aí. Eu quero contar a história de uma pessoa. Eu sei que, irmãos, nós estamos vivendo uma época, um estágio, é uma consequência de uma série de cadeias de pecados, de maus costumes, de desonras que vem lá de trás. E o erro já começa no ventre da pessoa, quando no ventre da mãe. Mas eu comecei a pensar, quando uma pessoa é rejeitada no ventre, por que a pessoa é rejeitada no ventre? Todos os problemas, a grande maioria dos problemas, nós enfrentamos no nosso dia a dia aqui, porque nós trazemos um sentimento de rejeição lá de trás. Mas a rejeição não começou no ventre da mãe, a rejeição começou no Éden, né? Mas o momento, eu acho que de rejeição mais violento é o ventre. E eu tenho trabalhado com a prisão espiritual. Hoje o pastor estava falando sobre aprisionamento espiritual, cativeiro espiritual, de uma pessoa, de uma família, de uma igreja. E de repente eu percebi, irmãos, que uma pessoa que é rejeitada no ventre está ou permanece, a não ser que seja liberto, a não ser que Jesus chegue ali com a chave e abra aquele cativeiro, aquela prisão, essa pessoa permanece num calabouço. E geralmente, quem está no calabouço não é um adulto que está, é o bebê que está lá. Ainda muitas vezes esse bebê está em posição fetal. A pessoa nasce, a pessoa cresce,
a pessoa tem uma vida aparentemente normal, mas por causa daquela prisão ali, a pessoa desenvolve uma série de outros problemas e a vida dessa pessoa está amarrada. Nós temos que pensar nisso, porque isso é a marca da nossa... Desonrar o pai e mãe é uma marca da nossa cultura e da nossa civilização. É ou não é? Ou eu estou enganada? É raro ver os filhos que honram pai e mãe, não é? Até as suas últimas consequências. Nós crescemos nos tornando dependentes totalmente dos pais. E na adolescência começamos a nos rebelar contra o pai e contra a mãe. E xingamos de tudo quanto é nome. E o ambiente, a escola, né? Os colegas ajudam a fazer exatamente isso. Teu pai é careta, teu pai é ultrapassado, e meu pai também, né? Não é assim, irmãos? E na hora de casar, mas ele não entende. Mas não sou eu, não são eles que estão casando, sou eu que estou casando. Eles têm que dar liberdade para que eu possa casar com quem eu queira. Mas depois de casado, faz tanta coisa errada. Meu pai tinha razão. Minha mãe também. Que pena que eu não ouvi. E quando nós nos tornamos avós? Olha, meu pai era um sujeito extraordinário. Minha mãe era uma pessoa extraordinária. Essa é a nossa história. Não é, irmãos? Agora, na nossa ficha de ministração, nós vamos ter que colocar. Porque muitos de nós podemos estar debaixo da maldição. Problemas até de relacionamento entre marido e mulher. Isso nós sabemos, não é novidade. Da forma como nós tratamos os pais, nós tratamos os maridos. Da forma como nós tratamos as mães, nós tratamos as esposas. Isso não é novidade. Mas acho que nós temos que ir um pouquinho mais fundo. Irmãos, eu acho que nós vamos ter que fazer pesquisa, muito mais pesquisa. Isso aqui, tudo isso que eu apresentei veio da mão da pastora Nilza Duarte, lá dos Estados Unidos. E eu estava compartilhando isso, lendo algumas coisas para os nossos irmãos, e de repente eu disse, misericórdia, nós temos que tratar disso aqui. E olha, aqui é uma lista de 90 e tantos itens. Eu vou ler para vocês, nem tudo, né? Acho que não dá. Mas eu vou passar essa ficha para vocês, porque aqui está o pedido de perdão do filho. Sabe? Não é? Porque você pensa que ser santinho, ser bonzinho, você resolveu tudo. Mas nós começamos a dizer, Senhor, dá-nos uma temporada de arrependimento. E eu acho que nós temos que fazer isto. 5º mandamento, Senhor. Não é? E não só 5º mandamento, quem sabe nós tenhamos de estar fazendo ter uma temporada, começando com orgulho, Leviatã, confrontando o Leviatã, porque isso é algo profundo. E hoje à tarde a pastora Lilian vai apresentar uma experiência que ela teve, que vai interessar muito aos intercessores, sobre Leviatã. Tudo bem, irmãos? Hoje à tarde, das 4 às 5:30. Mas, irmãos, então nós temos que começar a temporada de arrependimento, relacionado aos pais, relacionado às nossas autoridades, porque com mesmo essa atitude, nós transportamos essa atitude para as autoridades dentro da igreja. Não, eu sou aquela que realmente honro as minhas autoridades, mas atrás está falando mal do pastor. O teu pastor não é perfeito. Ele tem muitos defeitos, tanto quanto você. Mas você ficar falando mal dele, longe da presença dele, irmãos, isso é traição. Se você tem reclamação, você vai falar com muito jeitinho para ele. Não é a Bíblia? A Bíblia não diz isso? Se alguém pecar contra você, vai lá, fala com ele. Não é verdade? E acho que o teu pastor também está aberto, sabe, para te ouvir. Amém? Então, aqui, olha a sugestão. Quero pedir perdão para o Senhor, meu pai, Senhora, minha mãe, reconhecendo como pecado cada um desses itens os quais feriram o teu coração e o coração de Deus. Por nunca ter te honrado.
por toda a minha insensibilidade, por todas as vezes que te desobedeci, por todas as minhas rebeldias, em atos, palavras e pensamentos. Até em pensamento, por todas as vezes que te respondi com grosseria, é o que mais fazemos, ou fizemos, por ter gritado com você, por ter mentido para você, por ter por roubar dinheiro de você, por ter roubado a sua paz, a sua alegria e honra, por ter envergonhado com os meus atos, por ter te envergonhado com os meus atos, por ter fingido que estava doente, por ter colocado você contra meu pai, ou por ter colocado você contra minha mãe. Nós fazemos muito isso. Quando o pai está brigando com a mãe, a filha ou o filho quer defender o pai, a mãe do pai, violento. Tomamos partido e fazemos uma confusão. Por falar mal de você, por ter ódio de você, por ter me prostituído, por usar bebidas alcoólicas, por eu ter usado drogas, por ter amaldiçoado você, por ter desprezado você, por ter te abandonado, por ter fugido de casa, por não ter ajudado na hora em que você mais precisou de mim, por eu ter destruído coisas em nosso lar. Voltou bêbado, né? Drogado ou endemoniado e destruído coisas em nosso lar. Por ter sido tão ingrato por tudo, por ter jurado vingança contra você, por ter abusado da minha irmã, por ter usado minha irmã sexualmente, por todos os palavrões que eu falei, por ouvir o som no último volume, por contrariar você, colocar os pés no sofá, usar roupas extravagantes, tatuagem, piercing, por ter frustrado todas as expectativas a meu respeito, por todo o meu orgulho e prepotência, por nunca ter te ajudado em nada, por ter te desejado a morte, por sempre reclamar de tudo, por não ter aceitado meu pai e minha mãe, por eu ter andado com más companhias, por traficar drogas, por ser ladrão, por ter te culpado pela minha aparência, por não ter escutado os teus conselhos, por nunca ter te abraçado e beijado. Irmãos, eu não vou chegar a 96, mas vocês têm uma ideia, não é? E agora, então, nós vamos orar, tudo bem? E eu vou dar isso aqui, tudo bem, irmãos? Especialmente a lista, porque os versículos vocês devem ter anotado, mas eu quero dar essa lista porque eu achei a lista é muito completa, é muito boa. Acho que todos nós temos que fazer uma revisão. E como disse o pastor Levi, olha, irmãos, o libertador, quando vai libertar os outros, tem que primeiro se libertar, porque senão não tem autoridade, não é? Amém, irmãos? Então, eu sei que o Espírito Santo vai trazer à nossa memória aquelas coisas que fizemos contra os nossos pais, sabe? Quando nós entristecemos o coração dos nossos pais. Então, irmãos, nós vamos pedir misericórdia a Deus, e sejamos homens e mulheres. Se o teu pai e tua mãe estão vivos, irmãos, vamos buscá-los e pedir perdão. E vamos reconciliar. Alguns de vocês podem dizer assim, não, mas eu estou com tanta mágoa que eu nem consigo. Deixa eu contar uma coisa muito interessante. Havia uma intercessora de uma determinada cidade, eu estava lá fazendo seminário, e aquela mulher estava me ajudando. E aquela senhora, eu disse assim, numa determinada hora, irmã, essa menina está precisando, essa moça está precisando de uma mãe. A senhora pode fazer o papel da mãe e abraçar, pedindo perdão por tudo que a mãe, né, supostamente tenha feito contra ela? Ela falou, eu faço sim. Ela se ajoelhou na frente da menina, pediu perdão, a menina chorou, e aquela senhora abraçou e houve uma cura, um tipo de cura, né? Tudo bem, e no dia seguinte essa mulher chegou um pouco tarde, a intercessora chegou um pouco tarde. E ela falou, a senhora me perdoa porque eu fui ver a minha mãe.
Ai, não diga, a senhora foi ver a tua mãe? Fui, sabe por quê? Eu e minha mãe moramos na mesma rua. Minha mãe mora 3 casas acima de mim. Só que eu nunca a vejo. Eu a vejo uma vez em 6 meses, mais ou menos. Falei, meu Deus, tá entendendo o problema? Né? Mas hoje, antes de vir para cá, eu fui lá, fui dar uma olhadinha, e minha mãe falou assim, o que aconteceu? Mãe, eu vim te abraçar. Irmãos, ela fez o papel da mãe. Deus já atendeu aquele coração, já começou a quebrar o coração. Por isso agora ela podia abraçar a sua mãe. Está entendendo, irmãos? Deus faz esse tipo de coisa. E o Senhor quer curar, converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Levanta a tua mão. Confessou o seu pecado? Pecados pessoais contra tua mãe, teu pai? Vamos pedir perdão. Sei que Deus vai mostrar muito mais. Nós achamos que temos pouquíssimo pecado contra o pai, contra a mãe, porque somos tão bonzinhos, somos membros de igreja, somos líderes. Fazemos conferências, fazemos libertações. Confessa o seu pecado. E pede para o Senhor lembrar você daquelas coisas que foram escondidas, enterradas. Aquelas coisas que não queremos lembrar. Toda palavra de maldição, de revolta. Toda palavra de manipulação. Tem filhos que são especialistas em manipular o pai, a mãe. Filhos que fazem chantagem emocional aos pais. Deseja uma coisa, faz tudo. Quer um brinquedo, tem que ser daquela marca, daquele jeitinho. E você, então, foi aquela criança que manipulou o pai. Fez chantagem contra o pai, contra a mãe. Oh, Deus, tenha misericórdia. Deus, nós pedimos perdão, porque pertencemos a uma cultura, pertencemos a uma civilização, Senhor, que não aprendeu a honrar os pais, nem os avós, nem os nossos antepassados. Muito pelo contrário, Pai, o que nós temos feito é expressar a nossa rebelião da nossa forma, Senhor, para que a nossa vontade prevaleça, para, Senhor, fazer aquilo que achamos que está certo. Senhor, é o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, mal dirigida, sem quebrantamento. Nós pedimos perdão, em nome de Jesus. Nós nunca levamos a sério a questão da honra, honrar o pai, honrar a mãe, honrar as autoridades, honrar os nossos chefes, honrar os nossos pastores. Senhor, nós pedimos perdão, em nome de Jesus. Faz, Senhor, algo de novo nesta geração. Nós pedimos perdão, Senhor, quando nós temos falado de que o Brasil mata. Senhor, mais do que qualquer nação, o Brasil mata jovens entre 18 a 24, ou 16 a 24 anos. Mas, Senhor, quando nós começamos a enfrentar todo esse tipo de problemas, nós chegamos à conclusão que somos nós os responsáveis, os adultos, nós pais, porque já trouxemos estas coisas de lá de trás. Pedimos perdão, Senhor, tenha misericórdia. Oh, Deus, queremos nos reconciliar com os nossos pais, para não levar, Senhor, essa maldição para os nossos filhos, porque já fomos amaldiçoados pelos nossos pecados, e agora, Senhor, estamos levando também para os nossos filhos, para repetir o mesmo quadro de coisas, e nós não podemos fazer mais isso. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor,
Queremos entrar numa temporada de arrependimento. Arrependimento desses pecados, Senhor, de desonrar os nossos progenitores, abandonar, Senhor, o nosso chamado de primogenitura, Pai, de querer ser sol, ou persistir em ser sapo, como disse ontem, deixar que Leviatã, Senhor, prevaleça nas nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Queremos entrar numa temporada de arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Então nós queremos agradecer, porque o Senhor prometeu que nós chegaremos àquele tempo em que os pais vão se converter aos filhos e os filhos aos pais. Senhor, salva a geração dos nossos filhos, porque nós irritamos, porque fomos, ó Pai, desobedientes, e agora, Senhor, nós estamos trazendo irritação aos nossos filhos, e a maldição continua de geração a geração, mas Tu levaste toda a maldição na cruz do Calvário. Pai, nós queremos viver uma realidade verdadeira no nosso meio. Deus, ensina a levar, ajudar o povo, como fazer, como viver essa realidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Senhor Jesus. Nós agradecemos, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos. Senhor, pedimos perdão, porque o 5º mandamento é um mandamento que não levamos muito a sério. Passamos por cima, como passamos muitos textos da Tua palavra, mas hoje nós nos arrependemos. E como dissemos, Senhor, queremos entrar numa temporada de arrependimento. Nós temos muito que nos arrepender. Senhor, não sabemos honrar pais, autoridades, aqueles que estão acima de nós, aqueles nomes que o Senhor já colocou acima de nós. Pedimos perdão, e o nosso coração é cheio de orgulho, soberba, arrogância, altivez. Senhor, cuida do nosso coração. Queremos nos livrar de tudo isto, porque temos que enfrentar Leviatã, em nome de Jesus. Senhor, perdão quando abandonamos a primogenitura. Senhor, quando nós desprezamos a herança que Deus nos deu, quando nós esquecemos do Teu chamado, tenha misericórdia. Senhor, ajuda-nos a viver plenamente o Teu chamado, em nome de Jesus. Senhor, continua fazendo a Tua obra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.